O presidente do São Paulo, Júlio Casares, revelou através de publicação em sua conta no Instagram que o clube homenageará o ídolo Tele Santana com uma estátua que deve ser colocada no portão 1 ou 2 do Morumbi. A inauguração do tributo ao ex-treinador será no dia 25 de janeiro. A escolha da data da inauguração da estátua de Tele não é aleatória. Além de ser o aniversário da cidade de São Paulo, que fará 469 anos em 2023, o dia celebra a inauguração do tricolor, que comemorará 93 anos. Falecido em 2006, Tele Santana é o quarto treinador com mais jogos na história do São Paulo. O comandante dirigiu o clube do Morumbi em 2 oportunidades, por 6 meses em 1973 e no início da década de 1990. Ao todo, foram 198 vitórias, 121 empates e 91 derrotas, totalizando 410 partidas. Além disso, o mestre, como era conhecido, é o técnico com maior número de títulos do tricolor. Oficiais foram 10, enquanto no geral 22. Uma das mais vitoriosas da história do clube, a geração de Tele Santana no início dos anos 90, conquistou títulos como o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores de 1992 e 93, a Supercopa de 93, a Recopa de 93 e 94, o Brasileiro de 91 e o Paulista de 91 e 1992. A Udinese da Itália faz proposta de 8 milhões de euros ao Cincinnati dos Estados Unidos pelo atacante Brenner e São Paulo. As conversas estão em andamento e as tratativas podem ter um desfecho positivo para a saída do jogador rumo ao futebol italiano. O São Paulo tem 20% da mais-valia de uma venda de Brenner, ou seja, o valor que exceder 13 milhões de dólares. Em tese, em um primeiro momento então, o tricolor paulista não fica com nenhuma quantia por esses moldes de negociação. Por outro lado, o tricolor paulista vai ficar com um percentual por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Contratado em 2021 pelo FC Cincinnati, o atacante Brenner, de 22 anos, é uma das principais joias dos últimos anos na equipe paulista, sendo grande destaque com Fernando Diniz em 2020. O lateral direito Rafinha está liberado para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Expulso na final do ano passado contra o Palmeiras, o veterano de 37 anos teve a pena de um jogo revertido em cestas básicas para a entidade assistencial e foi liberado para o jogo de domingo, às 18 horas e 30 minutos, contra o Ituano no Morumbi pela primeira rodada. Rafinha havia sido suspenso por um jogo após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva, mas viu o castigo ser convertido em doação de cestas básicas para uma entidade assistencial. Assim, o lateral direito fica à disposição de Rogério Ceni para o primeiro jogo da temporada. O veterano concorre pela posição de titular com Igor Vinícius, que voltou a treinar normalmente nos últimos dias e participou do jogo-treino contra o São Bernardo na quarta-feira. O veterano foi uma das contratações do ano passado que permaneceram para a atual temporada. Rafinha renovou compromisso com o São Paulo até o fim de 2023. Em 2022, o lateral, que também chegou a atuar como zagueiro, atuou em 50 partidas, 44 delas como titular. Rogério Ceni deu detalhes do planejamento financeiro do São Paulo na reformulação do elenco para a temporada de 2023. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico disse que entre as saídas, 12, e as chegadas de atletas, 6, o clube conseguiu diminuir consideravelmente a folha de pagamento. De acordo com o treinador, as saídas tiveram impacto de 45 milhões de reais no ano. Com os reforços contratados, ainda segundo Ceni, a folha anual de 2023 deve ser entre 20 e 25 milhões de reais mais barata do que na temporada passada, algo comemorado pelo treinador. O treinador de São Paulo ainda revelou na entrevista que a diretoria conseguiu quitar com elencos atrasados. Para ele, isso é fundamental também para uma sequência mais tranquila da temporada. Rogério Ceni falou muitas coisas em sua primeira coletiva do ano. Entre elas, afirmou que espera receber mais 3 reforços para esse começo de temporada. O São Paulo contratou 6 novos jogadores, mas outros 12 saíram do elenco em reformulação neste início de ano. Ele também descartou a possibilidade do clube contratar o meio-atacante Lucas Moura,
que não irá renovar contrato com o Tottenham no meio do ano, fim da temporada europeia. Na entrevista, Ceni falou sobre o desejo de ter mais um lateral esquerdo e 2 atacantes, um de velocidade e outro para ser reserva de Caleri. Na opinião de Ceni, se esses pedidos forem atendidos, o São Paulo poderá rivalizar com os principais times do país. Um dos jogadores que negocia com a diretoria do São Paulo é o atacante David do Internacional, mas as conversas foram barradas pelo desejo dos gaúchos de que os paulistas paguem pelo empréstimo. Os cartolas tricolores querem um atleta sem custos, mas com pagamento integral dos salários. Após uma ótima primeira fase de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o tricolor paulista volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Retrô às 21h45 no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, pela segunda fase do torneio. O confronto terá a transmissão do Sport TV e da Rede Vida. O tricolor venceu os 3 jogos da fase de grupos e não levou gols. Além do São Paulo, o Fluminense foi o único time que conseguiu repetir tal feito. O atacante Thales Vander é o artilheiro do São Paulo na competição, com 4 gols. Em seguida aparece João Gabriel com 2, Belém, Cauê, João Adriano e Negruti marcaram 1 gol cada. Vale lembrar que a Copinha é o primeiro torneio que Belete trabalha como técnico. O ex-jogador defendeu diversos clubes, entre eles Chelsea e Barcelona. Pelo São Paulo foram 207 jogos, sendo 96 vitórias, 63 empates e 48 derrotas. Ele marcou 15 gols e fez parte do time campeão do torneio Rio-São Paulo de 2001 e do Paulista de 2000. O São Paulo foi semifinalista da Copinha em 2022. A equipe comandada por Alex perdeu por 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. Praticamente a gente vai se ajustando de acordo com o passar do tempo, com o entrar em forma de cada jogador, especialmente do Mendes, que é um jogador que eu quero usar bastante, porque é um jogador que eu vejo muito potencial. O Pablo muito bem fisicamente também, Nestor muito bem fisicamente, vários jogadores aí que voltaram melhor do que voltaram de 21 para 22, voltando agora de 22 para 23. Boa tarde, Rogério. Minha pergunta é justamente sobre o Mendes, que é um dos reforços mais comentados. Ele jogou várias vezes contra a seleção brasileira nesse último ciclo, jogou de primeiro, de segundo, até com 3 volantes ele fazia a parte, e o Tite sempre dizia que é um jogador que deu muita consistência para a seleção do Equador, que era meio rebelde, meio ofensiva. Queria saber quais são as virtudes que você viu nesse jogador para que ele chegue no São Paulo agora, e se você já projeta, já enxerga em que posição ele vai jogar, primeiro, segundo? Cara, eu sei que a posição que ele mais rende é na frente da zaga. Na Copa agora ele ia muito construir entre os zagueiros, né? O Equador tinha como característica essa baixada dele entre zagueiros ou ao lado de zagueiros para construir jogo, né? Mas eu acho que ele tem potencial para mais. Ele pode ser um jogador que pode chegar um pouco mais à frente. Estou tentando tirar isso dele. Se eu não conseguir executar isso dele, eu vou tentar usar ele na função que ele mais rende. Mas é um jogador de muita intensidade, muita qualidade técnica, distribui bem jogo, passes. Parte física, ele ficou 3 semanas, 22 dias sem treinar, o que pesa um pouco para ele. Ele está um pouco atrás dos outros na parte física, mas como ele não vai para esse jogo de domingo, ele tem mais alguns dias, além dos outros jogadores, para se trabalhar. A expectativa é que na quinta-feira nós vamos conversar, se ele já tiver uma situação física melhor, que ele possa participar já do jogo. Mas para mim é um jogador fundamental no que eu penso para o ano. É um jogador que a gente cria muita expectativa positiva. Talvez seja um dos grandes acertos da direção ter trazido o Yerson Sebastián Mendes.